obra que nasceu no coração de Deus. Sônia Seco, De Volta à Vida, do autor Fábio Luporini. É com ele que eu estou aqui neste momento. A gente está conversando sobre algumas coisas, aliás, inúmeras coisas que aconteceram durante a obra e também durante a revisão dessa obra. Você já está com os olhos marejados. Você falando assim, eu já vou começar a chorar aqui, porque a gente vai revivendo todo esse processo, né, de escrever um livro que na verdade é um testemunho, né? Porque eu sempre disse para a Sônia, a gente não vai escrever esse livro para ganhar dinheiro ou para ficar famoso, mas para ser testemunho de Deus na vida das pessoas. E o que a gente tem recebido, o feedback que a gente tem recebido das pessoas que já leram o livro, que leram assim, ó, de um dia para o outro, de uma hora para outra, é assim: Jesus tocou meu coração, eu transformei minha vida, e isso pra gente é o mais importante. É realmente o objetivo do livro, é fazer com que Deus toque e transforme a vida das pessoas. Aqui você conta a superação de uma doença pela qual a bailarina Sônia Seco passou, isso lá atrás em 2009. Exato, e a gente pode chamar isso de um milagre de Deus, não é verdade? É uma história que aconteceu em 2009. A Sônia Seco, que é uma referência no balé e também na renovação carismática católica em Londrina, ela teve a gripe A, H1N1, que a gente chamava na época de gripe suína, né? Mas em 2009 a gente não sabia muito bem o que era. Então os médicos ainda tinham dificuldades em diagnosticar e tal, então ela era suspeita de gripe A. E aí isso foi evoluindo, o termo médico evoluiu para uma miocardite, ou seja, uma inflamação do coração. E ela teve uma parada cardíaca de 10 minutos. E ela teve essa parada cardíaca exatamente na frente de um médico, Dr. Luciano Rodrigues, que é um especialista em coração, um cardiologista assim, muito conceituado, que trabalhou em São Paulo, que hoje trabalha em Londrina. Inclusive é entrevistado também no livro. Exatamente, ele foi um dos entrevistados no livro, outras pessoas foram entrevistadas, né? E ele foi entrevistado. E assim, ele disse que ela foi a óbito, né? O termo médico é isso, porque uma pessoa que tem uma parada cardíaca durante 10 minutos morreu. E as pessoas contam, né, que ele não desistiu. Ele fez o choque, né, o desfibrilador, né? Fez a massagem cardíaca e depois de 10 minutos ela voltou, né? Claro que ela voltou em coma depois, mas aí uma pessoa que fica 10 minutos sem oxigenação no cérebro provavelmente desenvolve algumas sequelas. E a Sônia não desenvolveu. E a gente fala que é uma experiência como Lázaro teve. Lázaro, que era amigo de Jesus, morreu. Ficou 3 dias morto até que Jesus veio e disse: Lázaro, vem de volta para a vida. Por isso, Sônia Seco, de volta à vida, né? Esse paralelo. Por isso esse título, né? E vocês fizeram o lançamento exatamente no dia 31 de agosto, que é essa data fatídica. Exatamente. A gente estava conversando no começo do livro ainda, sem ter escrito nada, que seria muito legal a gente fazer o lançamento exatamente no dia que fazia aniversário de 10 anos da parada cardíaca. E depois que a gente se deu conta, depois que já lançamos, né, o livro, enfim, depois de tudo que a gente se deu conta que o processo que a gente viveu para escrever o livro, que foi um processo difícil, que teve investidas do inimigo para que a gente não lançasse o livro, porque era uma obra de Deus, era uma obra de evangelização. Aí a gente percebeu que fazer o lançamento no dia da parada cardíaca mostrava que a vida sempre vence a morte. Que experiência esse livro, ter escrito essa obra, trouxe para a sua vida, Fabinho? Foi uma experiência difícil, né? De ter passado por situações na minha vida, de ter passado por difamações, né? Coisas que foram acontecendo que poderiam impedir de escrever o livro, né? Porque a gente sabe que o inimigo de Deus quer, entre aspas, calar a gente, né? Mas a Sônia, por ser também uma mulher de fé, de oração, a gente foi percebendo que tudo isso, na verdade, era uma provação,
né? E a gente pensa, Júlia, que a gente já viveu tanto e que a gente já sofreu tanto e que a gente já passou por tantas provações, mas a gente não imagina que o inimigo de Deus está sempre ali. E ele ataca pessoas que realmente estão anunciando a Deus, que estão falando de Deus de várias formas. Ou que estão pregando no grupo de oração, né? Ou que estão escrevendo um livro como esse. E cada livro desse, porque assim, os únicos 2 livros que eu escrevi na minha vida foram de mulheres de fé. O da Adma, que também teve suas provações, né? Suas dificuldades, e o da Sônia, né? Que foi intenso, assim, sabe? Mas que foi assim para tentar derrubar, mas que Deus vence sempre a morte. Deus sempre vence no final. Então, graças a Deus, é um projeto de Deus que foi concretizado. Bom, e tem outros projetos aí, não é? Tem, Júlia. Dá para adiantar alguma coisa pra gente? São surpresas, né? Mas assim, eu já fiz o convite para uma mulher, para uma pessoa, que eu não posso dizer ainda. É londrinense. Porque quando eu comecei a escrever o livro da Adma, 13 anos atrás, eu não imaginava que fosse virar tudo isso. Mas o projeto, se essa pessoa aceitar, ele vai se transformar numa trilogia de mulheres de Deus. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem nunca penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E Deus prepara muitas vitórias para a sua vida, Fabi. Amém, Júlia. Muito obrigado para a nossa vida, né? Para nossa vida. Você sabe que assim, eu tenho um carinho muito grande por você, desde sempre. A gente já trabalhou várias vezes juntos. A minha admiração por você é profissional, é pessoal. E se eu falar mais eu vou chorar, então assim... Então assim, eu agradeço demais todo o carinho que você tem. Olha, já tô chorando, tá vendo? Todo o carinho que eu tenho por você, que você continue levando Deus nesse sorriso e através do seu trabalho. Amém? Deus te abençoe muito, grandemente. Amo você, Fabi. Eu também, Júlia, eu também.